Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É uma honra estar aqui essa noite. Aleluia. É uma honra estar aqui nessa noite e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado no meu coração. Amém? Então, gostaria que os irmãos se colocassem em pé antes de nós começarmos a conversar sobre a palavra de Deus. Temos mais um tempo de adoração. Antes desse período de adoração, você já está em pé, glória a Deus por isso. Queria só reforçar para que você não pudesse esquecer aquele teu vizinho que tanto você ama, que tanto você gostaria que ele pudesse frequentar, pudesse caminhar com o mesmo Jesus que você tem. Convida ele e traga ele no dia 9 de novembro, que eu creio que Deus tem uma palavra para falar para o coração dele. Amém? Então, eu gostaria que você baixasse a sua cabeça. Vamos ter um tempo de louvor. Cantarei com a
à igreja de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 10. A todos que nos assistem pela internet, sejam muito bem-vindos. Que Deus continue abençoando a tua vida. Esperamos que nessa noite Deus esteja falando através da sua palavra. Então, desejamos muito a tua atenção. Amém? Deus te abençoe. Então, abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15, do versículo 1. Quantos já acharam nessa noite? Abra o seu iPad, o seu telefone, o teu Android. Abra tudo. Amém? Aleluia. Assim diz a palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Palavra do Senhor. Amém? Então, quando você está, você pode baixar sua cabeça. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra. Nós cremos que a tua palavra, ela fala muito mais do que aquilo que nós imaginamos. O Senhor é um Deus de surpresa. Nessa noite, fala-nos através da tua palavra. Por isso te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, nós acabamos de ler a palavra de Deus. Uma das cartas que foi escrita por Paulo à igreja de Corinto. Como é que foi a história de Paulo com a igreja de Corinto? A história foi da seguinte maneira. Paulo, ele conheceu essa cidade de Corinto. Era uma cidade muito bem localizada, muito bem privilegiada. Em Corinto havia portos importantíssimos. Era uma cidade em que todos os navios tinham que atracar lá, tinham que passar por lá. Era uma das cidades muito importantes. Era uma cidade que tinha aproximadamente 500 a 600 mil habitantes na época em que Paulo esteve naquela cidade, na cidade de Corinto. Essa cidade tornou-se uma cidade administrativa, onde todo mundo queria trabalhar, onde todo mundo encontraria um emprego, encontraria alguma coisa para fazer nessa cidade. Era uma cidade miscigenada pelas origens, pela profissão religiosa, e fatores econômicos e culturais faziam parte também daquela cidade. Havia gregos, havia asiáticos, havia africanos, havia judeus, havia latinos.
havia sírios, e também havia ex-escravos judeus, ex-escravos romanos, que formavam aquela população. Havia diversas práticas religiosas que influenciavam a cidade de Corinto. Paulo visita a cidade de Corinto pela primeira vez por ocasião da sua segunda viagem missionária, aproximadamente no ano 50 depois de Cristo, onde ele se hospedou em casa de Priscila e Áquila. Quando ele chega na casa de Priscila e Áquila, foi quando Priscila e Áquila estavam sendo perseguidos. Eles tiveram que fugir por causa do decreto do imperador Cláudio. Paulo se junta à família de Priscila e Áquila. Ele começa a fabricar tendas. É do conhecimento de todos que Paulo era fabricador de tenda. Paulo, além de ser mensageiro, pregador do Evangelho, ele se dedicava à fabricação de tenda. E ele, quando encontra Priscila e Áquila, ele começa a produzir tendas para sobreviver, porque ele apenas não dependia do Evangelho, mas ele também dependia da sua profissão. Paulo se junta a Priscila e Áquila. Aos sábados, Paulo separava um tempo para pregar o Evangelho, para evangelizar, para instruir, para evangelizar, para que as pessoas conhecessem o verdadeiro cristianismo, o cristianismo que era pregado pelos discípulos. Paulo, como missionário, convocado, chamado para pregar o Evangelho para os gentios, ele começa a pregar o Evangelho nessa cidade de Corinto. A palavra de Deus, a história, não a palavra de Deus, mas a história diz que Paulo, durante 1 ano e meio, ele começou a reunir um grupo de pessoas. A igreja já estava sendo constituída na cidade de Corinto. Nessa igreja onde Paulo começou a constituir, segundo o autor, ele fala que nessa mesma igreja não só havia pessoas gregas, mas sim também haviam gentios cristãos, haviam ricos, haviam intelectuais, haviam escravos, haviam pessoas de baixa renda. Era uma igreja miscigenada, era uma igreja que tinha espaço para todo mundo, era uma igreja que todo mundo abria o coração, eles compartilhavam a palavra. Mas a informação que depois da saída de Paulo, durante o tempo de estadia, durante o tempo de fundação dessa igreja, Paulo ele sai da cidade de Corinto, ele vai para Éfeso. Ele chegou a Éfeso durante muito tempo. Ele recebe uma informação de que todo o ensinamento que ele ensinou no passado estava sendo deturpado. Por causa de quem? Por causa dos seguidores, por causa dos judeus que chegaram na igreja de Corinto com o propósito de distorcer a mensagem do Evangelho. Paulo, ele escreve essa carta. Ele escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto. Paulo traz a memória, em primeiro lugar, ele traz a memória daquilo tudo que ele ensinou para a igreja de Corinto. O que ele fala? Qual foi a base do ensino? Qual foi a base do princípio de ensino de Paulo na cidade para a igreja de Corinto? Nessa noite, eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos e as minhas irmãs, no seguinte pensamento: o fundamento da fé cristã. O fundamento da fé cristã. Você pode repetir comigo mais uma vez? O fundamento da fé cristã. Queridos, uma das coisas que Paulo ensinou para a igreja de Corinto era algo muito simples. Ele começa no primeiro versículo do capítulo 15, dizendo o seguinte: irmãos, venho lembrai-vos do Evangelho que vos anunciei. Ele prosseguiu que eu não estou trazendo à vossa memória tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Eu quero trazer à vossa memória que o Evangelho que eu trouxe para vocês não foi o Evangelho em vão. Eu quero trazer à vossa memória daquilo que recebeste,
espiritualmente. Paulo ele começa dizendo o seguinte. No versículo 3. Antes de tudo, o que Paulo começou a falar? Antes de tudo, Paulo não chegou com filosofias gregas, com a filosofia que imperava naquele tempo, porque tendo conhecimento de todos nós, que a Grécia foi o berço do conhecimento, foi lá onde homens pararam tudo, porque já havia muitos escravos, já havia muita gente trabalhando. Eles disseram o seguinte: o nosso propósito agora é reunir um grupo de pessoas que vão sentar apenas para pensar. As pessoas sentaram, os grandes intelectuais, eles sentaram estudando apenas, pensando. Por isso que eu tenho dito, eu tenho lido, tenho aprendido, que crer também é pensar. Se você crê, você tem que pensar. Você tem que se questionar aquilo que você crê. Por que você crê? Será que você sabe? Por que você sabe? Se pergunta, mas por que você sabe? Mas não, estou sendo muito carnal, porque a letra mata. O que é isso? Não é letra mata, você tem que pensar. Mas por que eu sou crente? Mas será que inferno mesmo existe? Anda, vai lá, pega um chusqueiro, vai lá no fogão, põe lá como. Ai meu Deus, você tem que pensar. Isso aconteceu exatamente na Grécia. Tinha tudo. Eles disseram o seguinte: olha, agora vamos reunir um grupo de pessoas só para pensar. E eles começaram a pensar. E Paulo, ele não chega com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de evangelho. Paulo chega com o tipo de evangelho cristocêntrico, um evangelho que está baseado em Cristo. Paulo falou o seguinte: antes de tudo, eu não cheguei aqui para agradar vocês, eu não cheguei aqui para cantar com vocês, não cheguei aqui para dançar com vocês, eu não cheguei aqui para vos agradar, mas a primeira coisa que eu fiz, o que Paulo fez? No versículo 3: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Antes de tudo vos entreguei o que recebi. Primeiro ponto dessa minha mensagem é o seguinte: Cristo é o Evangelho. Cristo é o Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Antes de Paulo dizer para a igreja de Corinto que antes de tudo ele faz a referência daquilo tudo que ele tinha ensinado, como por exemplo o Evangelho que ele pregou. Nesses nossos dias nós podemos nos perguntar: mas que tipo de evangelho Paulo ensinou para a igreja de Corinto? O evangelho que Paulo ensinou para a igreja de Corinto era um evangelho que estava centralizado em uma pessoa, e essa pessoa era Cristo Jesus. Então podemos dizer nessa noite que o evangelho de Paulo foi um evangelho cristocêntrico. Foi um evangelho que Cristo estava em primeiro lugar. Foi um evangelho que Paulo, foi um evangelho em que Cristo estava no foco, em que Cristo estava no alto, em que Cristo estava sendo exposto de uma maneira real, de uma maneira clara e de uma maneira explícita, em que não havia influência humana. Todo o conhecimento, toda a base de conhecimento que estava sendo ensinado era baseada em Cristo Jesus. O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova, é a notícia para a humanidade que é Cristo. Segundo John Piper, ele afirma que o Evangelho é a boa nova de que o rei prometido, o rei de Israel, chegará. Por isso Paulo inicia a sua carta em Romanos, quando ele descreve
seu capítulo 1, no versículo 1, ele diz o seguinte: separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio do seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Paulo faz referência de que o Evangelho que ele estava pregando não é uma filosofia, não é uma ideia humana, mas sim era uma pessoa. Paulo estava encarnando, estava introduzindo aos crentes de Corinto que Jesus precisa entrar em vocês. Esse Evangelho que eu estou trazendo para vocês precisa encarnar em vocês, para que vocês possam viver uma vida plena. A igreja está vivendo um dos seus segundos momentos mais críticos da história, devido à parcialidade da mensagem do Evangelho. Eu poderia dizer nessa noite que não existe meio termo. Ou você prega o Evangelho cristocêntrico, ou você vive o Evangelho cristocêntrico, ou você vive aquilo que não é Evangelho. Tudo que não coloca Deus, tudo que não coloca Jesus em primeiro lugar, na centralidade da tua vida. Se a igreja não colocar Jesus na centralidade das suas atividades, isso não é Evangelho, é outra coisa. Isso não é Evangelho, é outra coisa. Um dos benefícios da reforma foi o resgate das verdades bíblicas, a leitura da Bíblia, a leitura liberal da Bíblia, segundo a graça, somente a graça, somente a fé, somente a Escritura. Depois da reforma, as mensagens eram mais cristocêntricas. Antes da reforma protestante, a mensagem do Evangelho não era cristocêntrica, era mais voltada nos interesses da igreja. Os bispos e Papa, eles queriam se beneficiar disso. Mas quando houve a reforma trouxe a igreja de volta às Escrituras Sagradas. A reforma deu a liberdade para que todos, o que a igreja fez? O que o protestantismo trouxe? Foi a liberação da leitura das Escrituras Sagradas para todos. Somente o Papa e os padres e os bispos poderiam ler, mas tudo era em latim. Mas como é que você vai entender? Era muita gente que não era alfabetizada. E a igreja, através da reforma protestante, através da palavra, através da Bíblia, deu liberdade para todo mundo ler as Escrituras Sagradas. E a partir daquele momento, a mensagem do Evangelho tornou-se a ser uma mensagem mais cristocêntrica. Jesus estava onde? No centro. Parece-me que estamos voltando na Idade Média, vivendo um Evangelho mais voltado aos nossos interesses, dizendo aquilo que me agrada, como se você fosse até um restaurante. Não, eu vou escolher isso porque eu não gosto da mensagem desse pastor, eu não gosto desse louvor, eu não gosto disso. A gente escolhe. Não, eu não gosto desse livro da Bíblia, eu não gosto disso. Não, tem que escolher, tenho que receber uma mensagem que me agrada, que alimenta o meu eu. Eu saio aqui da igreja, você vai pisar na cabeça do inimigo, você é vitorioso, você é aquilo, tá? Mas quando uma mensagem que vai diretamente no teu pecado, vai diretamente naquilo que mais você não gosta, daquilo que mais você agrada o teu eu, você fala: não, eu acho que esses irmãos aqui da igreja têm falado dos meus pecados, têm falado das coisas que eu tenho vivido, por isso que crente é fofoqueiro. Eles falam toda a minha vida. Agora esse pastor vai chegar aí, esse homem que Deus está falando aí, essa pessoa que está aí, aquele irmãozinho aí está falando isso, é porque alguém falou para ele. Não é porque alguém falou para ele, é porque Deus está falando com ele para trazer uma palavra diretamente para o teu coração, para que você possa mudar. Temos vivido um tempo em que os crentes manipulam os pastores ao seu belo prazer. Como por exemplo, eu não vou citar, em alguns lugares o pastor tem que pregar mensagens que agradam o coração das pessoas, senão o salário vai baixar, senão vão mandar embora ele. Eu tenho um amigo que pastoreia uma igreja em Angolano, pastoreia uma igreja aqui no Brasil, que não vou falar o nome, mas ele tem que pregar uma mensagem, porque senão vão mandar embora ele. As músicas que são cantadas muitas vezes, na maior parte das vezes, são de autoajuda, sempre cantada na primeira pessoa do singular. Você já viu? Todas as músicas que nós cantamos, uma boa parte, na maior parte é cantada na primeira
primeira pessoa do singular. Você já prestou atenção? Enquanto que Jesus nos ensinou que o Pai e o pão é nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso. Então, Jesus nos ensinou aqui, da mesma maneira que eles são uma comunidade, nós todos precisamos ser uma comunidade. Assim como Ele está no Pai, nós também estamos aonde? No Pai. E precisamos ser um. As músicas são umas voltadas, são umas cantadas na primeira pessoa do singular. Eu quero. Deus, nós queremos. Venha-nos o teu reino, seja feita a tua vontade. Tem que ser no plural. Tem que incluir todo mundo. Vivemos um tempo que os ministros de louvor, que apenas cuidam da sua voz e do seu instrumento e não cuidam da sua vida espiritual. Falta de vida devocional. Pastores que somente leem a Bíblia para pregar e muitas vezes preparam o sermão no momento do culto. Enfim, precisamos voltar ao bom costume. Precisamos voltar à leitura da palavra de Deus, colocar Jesus na centralidade da nossa vida. Na tua casa, na igreja, no teu trabalho, não existe vida espiritual. Sabe quando alguém aparece assim, irmão, como é que está a tua vida espiritual? Não existe isso. Você tem duas vidas. Se você tem duas vidas, então eu vou pegar uma arma, eu vou dar um tiro em você, você vai morrer. Aí, olha, vai morrer a tua vida. Primeiro vai morrer a tua vida carnal, depois vai morrer a tua vida espiritual. Não existe duas vidas, só existe uma. Você espiritual, você é aquilo, você tem que apresentar. Se você está no teu serviço, você tem que fazer do teu serviço como a tua igreja. Tem que fazer do teu emprego como o melhor lugar da tua vida. Para que Jesus seja Jesus, para que você seja Jesus lá. Jesus tem que estar no centro das nossas vidas. E se Ele estiver no centro das nossas vidas, tudo que tivermos a fazer vai glorificar a Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, que é o Evangelho? O que nós aprendemos que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto é que a mensagem que eu vos ensinei, o fundamento que eu vos ensinei, foi um fundamento voltado no Evangelho cristocêntrico. Quem é o Evangelho? Evangelho é uma pessoa que o nome dele é quem? Jesus. Em segundo lugar, Paulo ensina para a igreja de Corinto dizendo o seguinte: olha, que o fundamento da fé cristã é baseado no seguinte: que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou pelos pecados da humanidade. Isso nós encontramos no versículo 3 até o versículo 7. O fundamento da fé cristã, primeiro, é baseado aqui: que o Evangelho é uma pessoa, que o Evangelho é Cristo Jesus. E em segundo lugar, o fundamento da fé cristã é que Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou. Segundo o autor, ele afirma aqui, no seu livro Cruz e Ressurreição, do autor Proença, ele argumenta que deparamos com uma importante questão, em que Cristo, diferente de outros mártires da história, aqui também morreram por uma causa nobre, como sua morte passou a ter um caráter de libertação universal. De acordo com Paulo, Deus estava encarnado em Cristo. Qual a diferença de alguém que morre como um mártir, com uma causa? Martin Luther King morreu por causa de uma causa. Jesus morreu por causa de uma causa. Qual a diferença entre os mártires que nós encontramos na Bíblia? Qual é a diferença? A grande diferença é que no momento em que ele estava sendo morto, Deus estava nele e reconciliando nele toda a humanidade. Toda a humanidade. Essa é a beleza do cristianismo. Essa é a beleza da humanidade. Essa é a beleza da humanidade. Não existe felicidade na humanidade sem a morte de um grande herói, de um grande homem, que o nome dele foi Jesus Cristo de Nazaré, aquele que reina para todo sempre.
A morte de Jesus trouxe para toda a humanidade trouxe para toda a humanidade salvação, alegria. Por isso que nós temos dito uma música que nós somos o povo mais feliz da terra, né? Somos o povo mais feliz da terra. O povo feliz mais da terra que chora, passa fome, morre, adoece, é curado. É um povo que passa por tudo. Qual é a diferença desse povo? A diferença é que esse povo, no momento em que passa por esses momentos, ele tem alguém no seu meio, tem alguém presente, alguém que o fortalece, alguém que o ajuda. Assim diz um autor, ele diz o seguinte: que Jesus é o destino de todo homem. Jesus é o destino de todo homem. É por isso que se afirma que Jesus ressuscitou como primogênito. Por isso que a Bíblia afirma que Jesus ressuscitou como primogênito de muitos irmãos. Jesus é visto como representante legítimo da humanidade. Ele é um representante legítimo. Ele é a pessoa mais importante. Ele é o primeiro, é aquele que se entregou por nós. É aquele que morreu. É aquele que ressuscitou. Paulo afirma: se Cristo não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Se Cristo não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. A morte de Jesus Cristo é o resgate por nós, que não podíamos pagar por nós mesmos. Jesus morreu para levar os nossos pecados, pois as Escrituras nos ensinam que Jesus não tinha pecado. Paulo fala que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é a beleza do Evangelho. Aquele sem pecado teve que morrer por nós. Aquele sem pecado teve que se entregar por nós. Essa é a maior alegria, porque ele morreu no teu lugar. Ele morreu no teu lugar. Ele se fez pecado por causa de você. Porque se ele não morresse, se ele não levasse o teu pecado, se ele não levasse o nosso pecado, e ele não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. A morte e o fim e o sepultamento da velha criação. E na ressurreição surge a nova criação. Por isso é firme afirmar que quem está em Cristo não é nova criatura. Quem está em Cristo não é nova criatura. Talvez você diga assim: não, por quê? Que a tradução foi mal feita. Quem está em Cristo é nova criação. Você faz parte de uma nova criação. Você faz parte, nós fizemos parte de uma nova criação. Em nova criação, qual é o propósito? O propósito é para boas obras. Em Cristo surge uma nova criação bendita. Não haveria evangelho se Jesus tivesse permanecido morto. Paulo deixa claro, como se Cristo não ressuscitou, seria vã a nossa fé. Ainda permaneceis mortos nos vossos pecados. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitasse, não estaríamos reunidos esta noite. Segundo o autor, ele afirma que se Jesus não ressuscitasse dos mortos, o rei não governaria sobre um povo resgatado. Se o rei não está reinando em nossas vidas, não há evangelho. Presta atenção, meu amigo, minha amiga. Se o rei não estiver reinando em nossas vidas, não estiver reinando na tua e na minha vida, então você não está vivendo o evangelho. O evangelho é Jesus reinando na minha e nas nossas vidas. Portanto, o Deus vivo Criador, o Rei do Universo, veio ao mundo na pessoa de seu Filho, o Messias, que é Jesus, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Todavia, isto é o Evangelho, em Cristo, o homem conduzido a ser cada vez mais
Existe para quê? Existe para ter comunhão com Deus. Em Cristo, o homem é conduzido a ser cada vez mais Ele mesmo e a satisfazer o chamado mais profundo do seu ser, para o qual existe ter comunhão íntima com Deus. Em Cristo, somos chamados para ter comunhão íntima com Deus. A ressurreição de Cristo, uma nova etapa da história, recebe uma tarefa, uma responsabilidade de publicar a revelação recebida ao mundo inteiro. Portanto, os que estão em Cristo já experimentaram os poderes vindouros e devem pautar o seu comportamento por essa nova realidade, a qual pertence, tornando-se instrumento desta nova ordem de valores, sendo portador da mais libertadora mensagem de todos os tempos: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de toda a humanidade. Jesus, essa é a mensagem que nós precisamos pegar, porque Ele morreu, foi sepultado, Ele não foi jogado para um lugar assim, Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. E nós precisamos proclamar essa mensagem. Na ressurreição de Jesus, nós recebemos uma responsabilidade de proclamar. Por isso que eu tenho dito, qual é o papel de Israel na história da humanidade? Deus escolheu Israel por causa de um propósito. Deus escolheu Israel para trazer Cristo à humanidade. E Deus chamou os gentios, Deus chamou todos nós, que é considerada a igreja, o corpo de Cristo, com o único propósito de levar, de anunciar a Cristo a toda a humanidade para o bem da história da humanidade. Esse é o propósito. Por isso que um dos fatores que nos leva, que nos autentica, que nos faz sermos filhos de Deus, nascido, remido, lavado pelo sangue de Jesus, é a condição primordial, é anunciarmos o Evangelho, falamos da palavra de Deus. Como é que você anuncia o Evangelho? Que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, encarnando Jesus dentro de você. As pessoas têm que ver Jesus em você. Existe uma história de um missionário que viveu durante muito tempo em uma tribo. Ele não saía falando de Jesus, sei que Jesus, senão você vai para o inferno. Não. As suas atitudes. Depois ele morreu. Depois de muitos anos, passou um grupo de missionários, de uma organização missionária. Eles começaram a falar de Jesus. Eles disseram: nós conhecemos esse homem. Nós conhecemos esse homem. Onde é que ele está? Vem. Olha, ele vivia nessa casa aqui. Ele morreu há alguns anos atrás. Ele vivia nessa casa. Sabe o que aqueles missionários pensaram? Se lembraram? É que aquele camarada, aquele homem, ele vivia como Jesus. Ele tratava seus colegas de serviço como Jesus tratava. Ele não falava palavrão no lugar de serviço. Ele não xingava as pessoas. Ele abençoava as pessoas. Ele se comportava. Ele não falava assim: não, eu estou aqui, eu faço o que eu quero, porque eu sei que tem alguém que me segura nesse lugar onde eu estou trabalhando nessa empresa. Não, estou trabalhando aqui porque o dono do Molicente é meu amigo. Não, ele trabalhava como se fosse Jesus trabalhando lá no Molicente. Ele trabalhava naquele lugar como se fosse Jesus. E Jesus nessa noite está nos chamando a reconhecermos que Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, com o único propósito. Isso faz parte do fundamento da fé cristã, e proclamamos Jesus através das nossas vidas. Amém? Meus queridos, Paulo, ele nos ensina na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ele diz o seguinte, que aquele que Deus exaltou soberanamente a Jesus. A primeira coisa que Deus fez, quando Jesus ressuscitou, Jesus morreu, ressuscitou, Ele exaltou. Ele exaltou Jesus. Nesse momento eu quero ler um
Existiu um homem cujo nascimento contrariou as leis biológicas. Ele viveu em pobreza e cresceu na obscuridade. Não fez extensas viagens e só uma vez cruzou as fronteiras da terra onde viveu. Isso ocorreu na sua infância, quando teve de fugir de sua pátria. Não possuiu riquezas nem exerceu influência na sociedade. Seus familiares não eram pessoas de projeção, não tinham muita instrução, nem alto grau de escolaridade. Quando ainda era bebê, perturbou um rei. Quando menino, deixou perplexos alguns doutores. Já adulto, dominou o curso da natureza, andou sobre as águas como se fossem terra firme e fez o mar aquietar-se. Curou multidões sem emprego de medicamentos e não cobrou nada por seus serviços. Não escreveu nenhum livro e, no entanto, nem todas as bibliotecas deste país poderiam conter os livros que foram escritos ao seu respeito. Nunca compôs uma música e, no entanto, tem sido tema de hinos e corinho cujo número ultrapassa de todas as músicas sonadas. Nunca fundou faculdades ou seminário, mas o total dos que estudam seus ensinos é muito maior do que a soma de todos os alunos de todas as escolas. Nunca comandou nenhum exército e nem convocou um soldado, nem disparou um fuzil. No entanto, nenhum outro capitão contou com o maior número de voluntários que, sob as suas ordens, fizeram rebeldes baixar as armas e render-se a ele, sem dar um único tiro. Nunca praticou a psiquiatria, mas tem dado alívio a mais corações aflitos que todos os médicos juntos. Uma vez por semana o comércio fecha, as portas e multidões de fiéis se encaminham para reuniões de adoração, onde lhe prestam cultos. Grandes estadistas da Grécia e Roma surgiram no cenário mundial e depois caíram no esquecimento. No passado tivemos grandes cientistas, filósofos e teólogos, e também esses foram esquecidos. Embora já se tenha passado quase 2000 anos desde que foi crucificado, ele ainda está vivo. Herodes não conseguiu destruí-lo, o túmulo não pôde detê-lo. Agora ele é o Cristo vivo, nosso Senhor e Salvador. Se encontra no pináculo da glória celestial, exaltado por Deus, reconhecido pelos anjos, adorado pelos santos e temido pelos demônios. Este é o nosso Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Ele merece muito. Ele é nosso Deus. Ele merece. Louvamos então o nome de Jesus. Tu és grande, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade. Aleluia, aleluia. Ele está vivo. Ele está vivo. Esse é um dos fundamentos da fé cristã. Que Cristo é o Evangelho, que Cristo morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia! O grande mistério da piedade é aquele que foi manifestado na cruz, na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o grande mistério do Evangelho. Cristo é a nossa alegria, Ele é a nossa festa, Ele é o tempo de festa, Ele é o tempo de louvor. Nós podemos cantar: esse é o tempo de festa, esse é o tempo de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou. Aleluia! Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz.
forças, busca Ele com todas as tuas forças, porque Ele morreu por você. Esse é o tempo de festa. Não fique monótono, não pense que quem morreu foi teu primo, foi teu avô, não. Quem morreu foi Deus. Valoriza isso. Isso vai fazer grande diferença na tua vida, na vida dos teus filhos. Você não pode dar aquilo que você não tem para os teus filhos. Você tem que mostrar para os teus filhos, tem que ver que você ama a Deus, que você gosta dele, que você é apaixonado, você que é chapado por Ele, você que todos os dias é Ele, que você ora pelos teus filhos, você ora pela tua casa, você é um pai que anda segundo a palavra de Deus, que Cristo morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. Valoriza o sacrifício de Jesus na cruz. Isso vai fazer grande diferença na tua vida, na tua família. Amém? Aleluia. Em último lugar, o último fundamento que Paulo ensina a igreja de Corinto, tudo aquilo que ele ensinou, antes de tudo, nós ainda só estamos antes de tudo. Imagina, antes de tudo, simples, vocês estão preocupados com fumacinha, com coisa assim, você quer muita coisa muito bacana, muito legal. Não, sabe, meu jovem, minha jovem, antes de tudo, é o Evangelho, é a palavra, é o Evangelho de Cristo, é a palavra que tem que ser encarnada em você. É a palavra de Deus, tem que estar encarnado em você. Tem que entender que o sacrifício de Jesus foi power, foi legal, foi massa, foi tudo. Sem Ele, nós não saímos aqui. Mas glória a Deus. Em terceiro lugar, o terceiro fundamento que Paulo ensina para a igreja de Corinto é que a graça de Deus está disponível a toda a humanidade. No versículo 8 até o versículo 10 diz o seguinte: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça. Aleluia! Mas pela graça. Nós poderíamos parar aqui e conversar toda noite falando assim: mas pela graça. Pela graça você era bêbado, hoje você não bebe mais. Pela graça você roubava, você já não bebe mais. Pela graça você era um bom pai, hoje você é um bom pai. Pela graça eu poderia aceitar muitas coisas. Pela graça. Pela graça de hoje você está bonito. No passado essa hora você estava bem bêbado. No passado você não tinha dinheiro na conta, estava falido. Mas hoje pela graça, Ele te resgatou. Pela graça, a graça te alcançou. Pela graça, Ele é nosso Deus. Pela graça, pela graça. Poderíamos parar aqui. Pela graça de Deus, sou o que sou. Olha, Paulo poderia falar assim: eu sou pagano, eu mando, vocês todos não são nada. Paulo poderia falar assim, mas Paulo não falou. Ele falou assim: olha, pela graça, essa graça me alcançou. Sabe quem foi Paulo? Paulo é considerado como o maior teólogo. Se Deus também não convertesse um homem como Paulo, nós não estaremos aqui. Vai estudar a Bíblia, você vai entender isso. Paulo, a Bíblia fala que ele superava todos da fase dele. Ele era um menino que só tirava Deus. Ele era magro. Ele é um cara que estudava pra caramba. Ele não pega, todo mundo fala assim: pergunta no Paulo, ele sabe. Pergunta no Paulo, ele sabe. Paulo era o cara que estudava, ele tinha conhecimento das Escrituras. Mas Paulo falou assim: é pela graça, porque eu fui o último. É pela graça. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comum. No versículo 8 e 10, Paulo enfatiza sua presença em como teve um encontro maravilhoso com Cristo, considerando-se um nascido fora de tempo, por ter sido perseguido da igreja de Cristo. Diga-se de passagem, quebrando alguns paradigmas nessa noite, que Matias não é considerado como discípulo, como apóstolo que substituiu Judas Iscariote. Houve um equívoco no colegiado apostólico. Teologicamente, biblicamente estudando minuciosamente, o substituto de Judas foi o apóstolo Paulo. Ele é considerado o apóstolo dos gentios.
Paulo nem tão pouco tem a ânsia do mesmo título, mas considera que foi a graça de Deus que o tornou uma nova criação exclusivamente de Deus para a proclamação do Evangelho de Deus. Paulo, na sua carta aos Romanos, assim conhecida como uma das cartas mais importantes do cristianismo, se não existisse nenhum outro livro do Novo Testamento, ainda assim seria considerado o suficiente para entendermos o Evangelho. Livro que foi considerado um livro de cabeceira de reformadores como Lutero, Calvino e tantos outros. O seu enfoque, o livro de Romanos, é a graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É pela graça. É pela graça. Paulo é exemplo de que Deus não faz acepção de pessoas. Precisamos entender que a graça ama o ser humano e não ama as práticas e as más obras. Antes de mais, ama a todos e os quer ver felizes em uma nova realidade da criação. A promessa da graça é para todos. A graça se tornou salvadora a toda a humanidade, trazendo salvação a toda a humanidade, com o único propósito de nos edificar, de nos educar, regenerar as paixões mundanas, a fim de guardarmos a bendita esperança e a glorificação de Cristo. A finalidade da graça do Evangelho, da pregação, das reuniões nas comunidades, é antes, supra e acima de tudo, glorificar a Deus. A finalidade da graça é, antes de tudo, supra acima de tudo, é glorificar a Deus. Glorificar a Deus na empresa, em casa, na adolescência, na juventude, no noivado, no casamento, na velhice e na morte. Essa é a finalidade da graça, em todo lugar. O Evangelho não é boas obras, não é boas novas quando não houver uma posição de sermos capacitados com o Espírito Santo para o cumprimento da missão. Missão sem a graça não tem graça. A graça da missão é a capacitação que impulsiona para a missão. Enchei-vos do Espírito e não vos embriagueis com vinho. Isso quer dizer, não percam tempo com coisas que não têm importância, com coisas sem importância, com coisas sem valor, mas tenham valor ao Espírito que está em vós, que age através de vós. A finalidade da graça é capacitar, é fortalecer para a missão de Deus na terra. Deus trabalha em nós, por meio de nós, para manifestar a graça de Deus a todos. Assim como no cuidado do meio, do ambiente, o amor ao próximo, honrando a Deus e a si mesmo. Paulo se considera que trabalhou mais do que todos, considerado pela história como o maior missiólogo, o maior evangelista, o maior teólogo. O seu serviço atribui a graça que foi operante na sua vida. A mesma graça opera em vós. A graça que operou em Paulo é a mesma graça que opera até hoje em nós. A mesma graça que operou em Jesus, a mesma graça que operou em Paulo, é a mesma graça que quer e continua operando na nossa vida e através da nossa vida para o crescimento e edificação da igreja, com o único propósito para sermos capacitados para a missão de Deus aqui na terra. Precisamos entender a nossa condição humana perante Deus, reconhecer a nossa incapacidade de nos aproximarmos de Deus, que somos apenas pecadores e precisamos dele.
aceitar a obra salvífica de Cristo. Em Cristo somos reconciliados e nele foi feito o livre arbítrio, nele foi feito a livre escolha. Existem duas teologias, de que você escolhe o lugar que você quer, você tem liberdade. Existe outra não, existe outra que diz que existe um grupo de pessoas que foram escolhidas, foram predestinadas. Mas eu creio em um pensamento que Karl Barth, um grande teólogo, fala que em Cristo, toda a humanidade nós estávamos nele. Cristo foi o último Adão que escolheu para levar toda a humanidade perante Deus. Por isso, Jesus já, a graça que se manifestou trazendo salvação para toda a humanidade, Ele já escolheu para que você pudesse andar nos caminhos de Deus. E nessa noite, Ele está com o coração aberto para manifestar a sua graça na tua vida. Ele quer manifestar a sua graça na tua vida. Ele quer fazer de você um homem cheio. Porque a graça sem unção, a graça sem a presença do Espírito Santo, não é graça. Os discípulos tiveram que ficar para receber o revestimento do poder do Espírito Santo para eles cumprir. Paulo fez o que fez porque a graça estava nele, porque ele estava cheio das coisas de Deus, ele respirava as coisas de Deus e ele crescia de glória em glória. Concluindo nessa noite, eu diria que a base da fé cristã, o fundamento da fé cristã é, em primeiro lugar, que Jesus é o Evangelho. Em segundo lugar, você se lembra? Você se lembra? Em primeiro lugar, quem é o Evangelho? Em segundo lugar, que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e está vivo. Esse é o segundo fundamento da fé cristã. Terceiro lugar, qual é o fundamento da fé cristã? Olha, é que a graça de Deus está disponível para toda a humanidade. Os três princípios fundamentais da fé cristã. Aquilo que Paulo falou assim: antes de tudo, ficam tranquilos, ficam descansados. Tudo que você vai ouvir, não presta atenção. Tudo que eu vos ensinei, antes de eu fazer, antes de tudo, o que eu vos ensinei é que Jesus é o Evangelho, Cristo é o Evangelho, que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. E em terceiro lugar, que a graça de Deus está disponível para toda a humanidade. Não há Evangelho sem Cristo. Precisamos colocar Cristo nos nossos relacionamentos, no devocional, na adoração, no partir do pão e na pregação do Evangelho. Não se pode dissociar o Evangelho e o dono do Evangelho. É incoerente e não faz sentido quando nós dissociamos o dono do Evangelho, o Evangelho. Não faz sentido. Cristo está chamando a sua igreja nessa noite a ser mais cristocêntrica, a partir dos seus relacionamentos. Quando estão dispostos, quantos nessa noite estão dispostos a abraçar esse convite? Quantos nessa noite estão dispostos para abraçar esse convite? Que Deus nessa noite, Ele possa nos achar homens e servos, homens e mulheres que estão dispostos em abraçar essa graça, em abraçar esse princípio, o fundamento da fé cristã. Colocarmos Cristo na centralidade dos nossos negócios, na igreja, no louvor, no corinho, seja em qualquer lugar, colocar Cristo em todo lugar.
Colocar Cristo em primeiro lugar. E isso vai fazer grande diferença nas nossas vidas. E que Deus nessa noite Ele possa nos ajudar a entender e a viver os fundamentos da fé cristã. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Você pode se colocar em pé? Já não tem mais folha para jogar aqui embaixo. Aleluia! Quero convidar aqui os meus amigos. Cristo é o Evangelho. Ele morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. E Ele é a graça que se manifestou trazendo salvação a todos os homens, preparando um povo exclusivamente seu para proclamar, para anunciar, para falar que ainda há esperança para a humanidade. Cristo foi o cara que veio trazer esperança para a humanidade. Cristo foi o homem que veio trazer uma nova história na tua vida. Se você é do louvor, põe Cristo no teu louvor. Põe Cristo em primeiro lugar. Seja mais cristocêntrico nos teus relacionamentos, em todo lugar. Onde você for, coloca Jesus em primeiro lugar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Nós cremos e entendemos que aquilo que o Senhor inspirou a Paulo para trazer à memória a igreja de Corinto, é o mesmo que o Senhor está trazendo à nossa memória nessa noite. Que vemos que não só no Brasil, mas no mundo inteiro já não se prega mais o Evangelho da cruz, o Evangelho que Cristo está no centro, o Evangelho do antes de tudo, é o fundamento da fé cristã. Pai, leva-nos, Pai, traz de volta, Senhor, nos traz de volta esse Evangelho, nos traz de volta esse Evangelho, nos nossos relacionamentos, aqui na igreja, no nosso lugar de serviço, Senhor, traz-nos de volta. Traz-nos de volta, Senhor. No momento em que os meus amigos estavam aqui cantando essa música, quão grande és tu. Se você sentir no teu coração, e que eu creio que Deus nessa noite, Ele quer mudar a história de algumas pessoas aqui nesse lugar. Ele quer te receber nessa noite. Sai do teu lugar. Seja livre. Que eu quero que o Espírito Santo, Ele quer capacitar, Ele quer nos capacitar para a missão dele aqui na terra. A graça está disponível a todos nós, a todos e a todas, a todos e a todas. Quantos aqui nessa noite querem dizer que eu quero essa graça? Eu quero ser capacitado por essa graça. Eu quero estar cheio do Espírito. Quantos querem atender este convite? No momento em que for entoada essa música, você sai do teu lugar.
Jesus. Ao erguermos as mãos para adorar e clamamos a Ti, Tu virás, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és da adoração. Só Tu és, e todos dirão que és Tu, que és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos aleluia. Ao erguermos, vamos clamar a Ele, vamos clamar a Ele. Dê-nos com Tua graça e favor. Oh! Ao erguermos as mãos, Ele virá nesse lugar com Sua graça e favor. Ao erguermos as nossas mãos, ei, canto a balabaxa que ao erguermos as mãos, Ele virá até nós com Sua graça e favor. Ao erguermos as mãos, Ele virá na tua vida, Ele virá na tua casa, Ele virá na tua família, Ele virá nos teus negócios, Ele virá na tua faculdade com Sua graça e favor. Ao erguermos as mãos, com Sua graça e favor. Ao erguer mais alto, igreja, e clamamos a Ti, Tu virás até nós com Sua graça e favor. Mais uma vez. Ao erguermos as mãos, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor.
obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esse ensino da tua palavra, o fundamento da fé cristã. Que o Senhor é o Evangelho, que o Senhor morreu, foi sepultado, ressuscitou, está vivo, e que a graça está livre para toda a humanidade. Por isso, nessa noite, queremos dizer, Senhor, que o Senhor abençoe o teu povo, faça resplandecer o seu rosto sobre o teu povo, capacita-os, Pai, sejam orientados, guiados pelo Espírito, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, desde hoje, para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém.